Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Este é o canal Assim Diz o Senhor e não o Teólogo Doutor. Hoje, dando continuidade ao estudo sobre a volta de Jesus. Hoje, especificamente, vamos tratar da maneira como Jesus vai vir, de que forma, se vai ser visível, se todo olho o verá. Hoje vocês vão tirar as suas dúvidas sobre isso. Então é importante que você compartilhe esse estudo com mais pessoas para que elas possam também ser abençoadas. Deixe o seu like, se inscreva no canal para que o canal seja mais fortalecido assim. E assim também nós estamos incentivados aí para continuarmos com o nosso curso. É interessante, meus queridos, que o ser humano vive sempre numa expectativa. E é bom, é interessante viver numa expectativa. Quando os discípulos estavam aqui com Jesus, Jesus também deixou uma expectativa para eles, para que eles se fortalecessem e para que eles ficassem animados, né? E é interessante você ficar numa expectativa de uma pessoa que vai chegar, que você gosta bastante. É interessante quando a pessoa manda um e-mail para você, né? Ou manda até uma carta, e a carta pode estar até perfumada, mas se a pessoa não estiver junto com você, não vai fazer muita diferença. O que você quer mesmo é estar junto com a pessoa. E assim também é Jesus. Jesus colocou uma expectativa no coração dos discípulos. E essa expectativa é para que eles ficassem cada vez mais fortes, cada vez se mantessem nessa esperança de poder estar aí esperando o retorno da volta de Jesus. E essa expectativa, essa esperança que Jesus colocou, está lá em João 14, de 1 a 3. Jesus ali faz uma promessa especial enquanto Jesus estava aqui na terra juntamente com ele. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 14, de 1 a 3. A versão que eu estou usando é a versão atualizada João Ferreira de Almeida. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, de 1 a 3. Olha o que diz aqui, que promessa interessante, ó. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa maravilhosa, né? Então, os discípulos ficaram com essa expectativa, com essa esperança de que Jesus, então, vai retornar. E quem está prometendo aqui é o próprio Jesus, né? Então, nós sabemos que é uma promessa garantida, porque Jesus não falha, Jesus não mente, Jesus vai voltar, assim como ele disse aqui em João 14, de 1 a 3, né? Agora, como encarar essa promessa feita por Jesus? Olha que coisa interessante, ó. Como devemos encarar essa promessa feita por Jesus? Livro de Tito, capítulo 2, verso 13. Lá para o fim da Bíblia, livro de Tito, capítulo 2. Vamos achar aqui, ó. Livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, verso 13. Tito 2, verso 13. Como encarar essa promessa feita por Jesus? O livro de Tito, ele fica logo após a 2 Timóteo, aí vem Tito, né? Capítulo 2 e o verso é 13. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então nós devemos estar aqui como? Encarando como? Aguardando a bendita promessa, meus queridos, da manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Essa deve ser a forma como encararmos essa
promessa, essa bendita promessa, né? Mas se você for lá para Hebreus capítulo 9, ó, qual é a certeza de que ele vai voltar? Primeiro que nós já temos o próprio Jesus Cristo dizendo lá para nós, né? Então já é uma certeza, porque quem está dizendo não é o homem, é o próprio Jesus, né? Mas em Hebreus também ele confirma, né? Essa certeza de que ele vai voltar. Olha, Hebreus capítulo 9, um pouquinho para frente, ó. Hebreus capítulo 9, o 27 e o 28, ó. Hebreus capítulo 9, o 27 e o 28. Diz assim, ó: assim como os homens estão ordenados morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, ó, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação, meus queridos. Ó, a certeza que ele está dando aí, ó. Assim como o homem sabe que um dia vai morrer, depois que morrer vem o juízo, assim também, meus queridos, nós devemos estar aguardando, né, Jesus Cristo para a nossa salvação, meus queridos. Mais uma certeza aí registrada aí no livro de Hebreus, de que Jesus, ele vai voltar, né? Agora, olha que interessante, olha, como vai ser a volta de Jesus? De que forma que vai ser a volta de Jesus? Invisível? Só quem tem fé que vai ver? Quantos vão ver? Quantos vão sentir a volta de Jesus, né? Como vai ser? Será que vai ser como se fosse aí um fantasma, um espírito? Vamos ver, meus queridos. Atos capítulo 1, de 9 a 11. Atos, Atos é antes de Romanos, né? Depois de João, Atos, capítulo 1, do 9 ao 11. Atos, capítulo 1, de 9 ao 11. Olha que interessante, olha o que esse texto revela para nós aqui, né? Ó, dito estas palavras, quem estava dizendo? Foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles, né, os discípulos, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varão vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, da mesma forma como os discípulos viu Jesus subindo, assim também vamos ver Jesus voltando, né? Jesus voltando. Olha que interessante, né? Então a gente vai ver, não é um espírito desencarnado, né? É Jesus ali mesmo, né? Descendo dos céus, né? Olha, vamos ver ainda aqui que coisa interessante, ó. Lucas, Evangelho de Lucas, um pouquinho para trás, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 39 ao 41. Olha que texto interessante aqui, ó, revelando mais sobre a volta de Jesus, ó. Lucas 24, do 39 ao 41. Diz assim, ó: vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Olha, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse, ó: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Olha que interessante, né? Então esse Jesus que apareceu lá no cenáculo para os discípulos lá, né? Assim ele vai também voltar. E ele está dizendo, ó, não é um espírito, porque um espírito não come, né? E Jesus comeu ali
peixe, comeu um favo de mel juntamente com eles, né? Vê que sou eu mesmo, Jesus está afirmando. Então nós vamos ver Jesus também desta forma, visivelmente, né? Pessoalmente, né? Quantos vão ver Jesus voltando? Olha que interessante, quantas pessoas vão ver Jesus voltar? Apocalipse capítulo 1, verso 7, ó. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Diz assim, ó: E eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, quanto até os que os transpassaram, e toda a tribo da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então, quantos vão ver Jesus voltar? Todos os olhos verá, até mesmo aqueles que tiveram participação direta ali na crucificação de Jesus, que os transpassaram, está dizendo o texto. Então, todos vão ver. E eu acredito que aqueles lá que tiveram uma participação direta na crucificação de Jesus, eles não tinham fé suficiente em Jesus, é tanto que o crucificaram. Mas a Bíblia está afirmando que até eles vão ver Jesus voltando. Então todo olho o verá Jesus voltar. Agora veja que interessante, ó, Mateus 24, 30. Ó. Mateus 24, mais confirmando aí, né? Mateus 24, verso 30. Olha que texto interessante, ó. Diz assim, ó: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, né? Então Jesus, quando voltar agora pela segunda vez, ele não vai ser como aquela criança que nasceu lá em Belém, defesa, ali sobre a tutela de José, de Maria, né? Não, Jesus agora vai vir como rei, né? Jesus vai vir com todo o poder, com toda a glória, né? Então, ainda diz ainda o verso 31, ó: E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra, né? Então ele vai vir com todos os anjos acompanhados. E você sabe quantos anjos existem no céu? Se você for no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 11, diz que existem milhões, milhares e milhares de anjos. Então é uma população muito grande de anjos no céu. E todos eles vão vir com Jesus, né? Imagine eles tocando trombeta, vai ser um grande espetáculo, né? Não vai ter como não se ver, né? E o poder de Deus vai ser tão grande que vai encher todo este planeta, né? Então todos os olhos verão Jesus Cristo voltando, acompanhado com todos, com milhões, milhares e milhares de anjos, conforme Apocalipse 5, verso 11, né? Lucas também, olha o que Lucas diz, ó, 21, 27, ó. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 27. Olha que interessante, ó. Lucas 21, 27, ó. Diz assim, ó: Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Olha o Evangelho de Lucas aqui confirmando mais uma vez que Jesus vai vir com poder e grande glória. Jesus vai vir como Rei dos Reis, né? Jesus vai vir como soberano sobre todas as coisas, né? Jesus não vai vir como veio na primeira vez uma criança lá em Belém, né? Vai vir não, Jesus vai vir como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Com poder e muita glória, né? Agora, como nós já vimos, né? Todos os olhos vão ver Jesus voltando, conforme Apocalipse 1:7. Não vai ter como não ver Jesus voltar, né? Agora, qual é o objetivo da sua vinda a esta terra?
Qual é o objetivo de Jesus voltar pela segunda vez a esta terra, né? Mateus 16, 27, ó. Mateus, vamos voltar para Mateus 20, Mateus 16, Mateus 16, verso 27, ó. Mateus 16, verso 27, ó. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras, né? Então Jesus vai vir para retribuir os seus filhos de acordo com as suas obras. Se as suas obras foram boas, né? Então você terá um galardão de Deus no céu. Se as suas obras forem maus, você terá o juízo eterno de Deus, né? Então Jesus vai vir para este objetivo. Praticamente aqui é um julgamento, né? Já é um julgamento, já é um veredito final daqueles que serviram a Deus e daqueles que não quiseram fazer parte do povo de Deus, né? Agora, o que vai acontecer com os bons quando Jesus voltar? Ó, tem uma particularidade aí. Vai acontecer alguma coisa com as pessoas boas que serviram a Deus, que entregaram sua vida, que aceitaram Jesus como seu Salvador, né? O que vai acontecer com essas pessoas? Ó, primeira carta de Tessalonicenses, olha, vamos lá, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, ó. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, o verso 16 e o verso 17. Diz assim, ó: Portanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, ó. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Nesse texto existe umas particularidades, ó. Então o povo que morreu confiando em Deus, que se entregou sua vida a Jesus, né? Eles vão ressuscitar. E depois os vivos que manteram sua vida em comunhão com Cristo, né? Que sempre esteve ao lado de Jesus, que entregaram a sua vida e aceitaram como seu Salvador, vão se unir com esses mortos justos que também ressuscitaram. E o que o texto está dizendo? Que vamos encontrar com Jesus nos ares, né? Isso quer dizer que Jesus, nessa segunda vinda, ele não vai pisar nessa terra. Nós é que vamos ser arrebatados até a nuvem aonde ele está. E depois, juntamente com ele, é que vamos para o céu, né? Então, essa é uma particularidade, né? Fique esperto. Aquele que falar que é Jesus e está andando por essa terra aqui, olha, que voltou e está andando, já está aqui desaprovado pela palavra de Deus, porque Jesus não vai tocar nessa terra. Nós seremos arrebatados até as nuvens do céu. Guarda isso, isso é muito importante, né? Agora veja também, ó, 1 Coríntios, né? Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 52. Olha que interessante, ó. 1 Coríntios 15, verso 52, ó. Isso aqui está fundamentando aquilo que Paulo disse lá em Tessalonicenses, né? Ó, num momento, num abrir e fechar de olho, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ó, outra particularidade, sabe? Essas pessoas que às vezes têm uma deficiência no seu corpo, ou às vezes morreu muito debilitado, mas ele era um servo de Deus, se entregou a Jesus, aceitou Jesus. Quando ele for ressuscitado, olha, ele vai ser ressuscitado perfeito, perfeito como era Adão.
né? Jesus vai o ressuscitar da terra perfeito, né? E as pessoas também que servem a Deus e que têm as suas deficiências, eles vão ser transformados. E aí nós vamos formar uma grande família e vamos encontrar com Jesus nas nuvens para irmos para o céu, né? Vai ser bastante interessante, né? Já pensou você olhar ali para o cemitério do Cajamar Centro ali e ver as tumbas todas se abrindo e os salvos em Cristo ressuscitando perfeito, perfeito? Que alegria não vai ser para aqueles que perderam seus entes queridos, mas que teve a certeza de que eles entregaram a sua vida a Jesus. Olha, meu amigo, vale a pena, viu, você colocar a sua vida nas mãos de Cristo e aceitá-la como seu Salvador. Esse é o galardão, a vida eterna, né? E Jesus está garantindo isso na sua palavra, né? Isso é muito importante. Agora, o que vai acontecer com os maus? Ó, nós vimos que vai acontecer com os bons. E com as pessoas más? Aqueles que rejeitaram Jesus, que não deram crédito à palavra de Deus, né? Não quiseram saber de Jesus para nada, né? O ignorou totalmente, né? Olha agora, segunda carta de Tessalonicenses. Vamos lá de novo para segunda agora, carta de Tessalonicenses. Esse texto é muito interessante, né? Aqui, ó, segunda carta Tessalonicense, capítulo 1, o verso 7 até o 9, ó. Capítulo 1, do 7 até o 9. Olha que interessante, ó. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, ó, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Olha que coisa terrível, ó. E contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banido da face do Senhor e da glória do seu poder, né? Olha que coisa triste, para aqueles que não quiseram e que rejeitaram Jesus, vão ser banidos da face de Jesus Cristo quando ele voltar. Não vão aguentar nem ver a face de Jesus Cristo, né? Mas ainda no capítulo 2 aí desse mesmo livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, agora o verso 8, ó. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Só a presença de Jesus, meus queridos, ó, esse pessoal vão ser fulminados novamente. Que coisa terrível, né? Eles ressuscitam, vê Jesus voltando, vê o que perderam por não aceitar Jesus Cristo e depois novamente morrerão só pela presença de Jesus Cristo. Tudo porque teve o seu coração, um coração de ímpio. Nunca se entregou e nunca quis saber de Jesus Cristo como o seu Salvador. Que dia terrível para esses aí, né? Agora veja que interessante, ó. Se você for lá em Apocalipse, ainda fundamentando esse assunto, ó, Apocalipse capítulo 6, é o último livro da Bíblia, ó. Vamos lá, Apocalipse capítulo 6, capítulo 6, capítulo 6, o verso 15 e o verso 17, ó. Olha que interessante, ó. Ainda dando continuidade, ó. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 15 até o verso 17, ó. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todos os escravos e todos livres se esconderam na caverna e no penhasco dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia, o dia da ira dele, e quem é que pode suster-se? Olha que coisa terrível, meus irmãos, ó. Tanto rico, poderoso, que às vezes acham que o seu dinheiro compra tudo, que o seu dinheiro pode tudo, que tudo faz, que tudo manda. Esses aí, olha, meus queridos, nesse dia não vai valer nada.
Eles vão pedir a morte, entrar nas cavernas e pedir para que as rochas caiam sobre ele, porque não aguenta ver a face de Jesus, não aguenta ver a glória de Jesus Cristo, né? E o texto continua: quem é que vai poder ficar em pé naquele dia? Só os salvos, né? A própria Bíblia responde isso: só os salvos vão poder suster e se manter em pé no dia da volta de Jesus, né? Isso é muito, muito importante, né? Agora, olha que coisa interessante, ó. Isaías, vamos lá para o livro de Isaías, lá no Velho Testamento, ó. Isaías é depois antes de Jeremias. Antes de Jeremias, vem Isaías, capítulo 25. Isaías 25. Olha que texto interessante, ó. 25, verso 9. 25, verso 9. Diz assim, ó. Isaías, capítulo 25, verso 9, ó. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Você está entendendo, meus queridos? Ó, vai existir naquele dia da volta de Jesus só dois povos. Hoje a gente vê um monte de igreja, um monte de placa de igreja, mas no dia que Jesus Cristo voltar, só haverá dois rebanhos: o rebanho dos salvos e o rebanho dos ímpios. O rebanho dos salvos vão dizer: esse é o nosso Deus a quem nós estávamos aguardando, vamos rejubilar na presença dele. E os dos ímpios, meus queridos, o que eles vão dizer? Que as rochas caiam sobre ele, porque não aguenta ver a face de Jesus Cristo. Então, neste dia da vinda de Jesus, meus queridos, vai ser um dia bastante assim interessante para os que aguardam Jesus e não para os que não aguardam a Jesus, né? Vai ser um dia alegre para os salvos e um dia tenebroso para os ímpios, né? Lembra que esse estudo que a gente estamos estudando é um estudo básico. Esses temas você pode se aprofundar muito mais, você vai ter muito mais conhecimento. Isso aqui é só para você ter o primeiro contato com a palavra de Deus, mas vai ser terrível, meus queridos, para aqueles que não aguardam a volta de Jesus, né? Agora, para onde Jesus vai levar as pessoas boas, né, quando ele voltar? Vamos ver? Olha que pergunta interessante. Para onde Jesus vai levar as pessoas boas? Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e 2. Apocalipse, último livro da Bíblia, verso 21, capítulo 21, verso 1 e o verso 2. Olha aqui, ó. Apocalipse, capítulo 21, verso 1 e verso 2. Para onde Jesus vai levar as pessoas boas, né? Olha o que João está dizendo, ó. João está dizendo assim, ó: eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque o livro de Apocalipse é revelação. É João vendo, tendo aquela visão e escrevendo tudo que Jesus estava mostrando para ele. E ele está dizendo, ó: eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, né? Nós vamos para onde, meus queridos? Para Jerusalém, que Jesus está prometendo. Lembra lá do texto inicial? Eis que vou para o céu, preparar-vos lugar. É este lugar. E ele já está preparado, né? Na cidade santa, para as pessoas que entregaram o seu coração a Jesus. E é para lá que nós vamos, né? É interessante você entender isso, porque o próximo estudo, meus queridos, vai ainda mais ou menos nesta linha, e para que você entenda bem o próximo estudo, é interessante você entender este aqui muito bem, tá? Então veja bem, né? Então nós vamos para o céu, para a nova Jerusalém, que está preparada para os seus filhos, que Jesus prometeu, né? Então agora veja ainda o verso 14, ó, desse mesmo capítulo 21, ó. Agora no verso 14 diz assim, ó: as muralhas da cidade tinham 12 fundamentos e estavam sobre este 12 nomes dos 12 apóstolos
do Cordeiro. Olha que coisa interessante, meus queridos, tá vendo? Né? Agora o verso 16 até o 21, ó. Olha que interessante, ó. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também as suas muralhas 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, né? Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro lípido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosas, né? O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, e o terceiro é de calcedônia, e o quarto é de esmeralda. O quinto é de sardônio, o sexto é de sárdio, o sétimo é de crisólitos, e o oitavo é de berilo, e o nome de topázio, e o décimo de crisopásio, e o undécimo de jacinto, e o duodécimo de ametista, né? As 12 portas dessa cidade são 12 pérolas. Olha que coisa impressionante, ó. E cada uma dessas portas é de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Eu conheço algumas pedras preciosas, mas aqui nesse relato tem pedras que a gente nem conhece, meus queridos. Ó, a cidade ela é de ouro puro. Aqui as pessoas se matam por ouro, né? Quantas pessoas morreram lá em Serra Pelada, lá tentando achar ouro? Lá você vai pisar no ouro, né? Lá você vai andar por cima do ouro. E não é um ouro como esse aqui, né? É um ouro lípido, a Bíblia está dizendo, né? Então a cidade vai ser toda adornada. Quem é que não vai querer morar numa cidade dessa, né? Hoje, passando ali por Alphaville, já achei ali aquilo muito interessante, né? Outros falam ali de Dubai como um dos maiores centros, né? Um dos maiores lugares aqui na Terra para se morar, mais luxuoso, né? Imagine a Nova Jerusalém, meus queridos, vai dar um show em tudo isso, né? Então é coisas que nem o apóstolo Paulo diz, né? Que os nossos ouvidos não ouviu, os nossos olhos não viu, né? Mas Deus está preparando para cada um de nós, né? Agora, olha aqui o verso, voltando agora para o verso 4. Olha que interessante ainda, ó. Ó, isso é muito interessante, ó. No capítulo 21, agora no verso 4, ó. O que que não vai ter lá nessa cidade, ó? E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não resistirá. Já não haverá luto e nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Já pensou? Você não terá mais pranto, mais dor, mais luto, a morte não existe. Porque hoje a coisa mais triste, meus queridos, é você ir no velório de alguém que você ama, que você conhece, que você tem amizade. Isso é muito doloroso. Lá ela já não vai existir mais, vai ser vencida, né? E a Bíblia diz que o último pecado a ser vencido vai ser a morte, né? Então, o que que eu quero deixar para vocês com esse estudo também, ó? Depois que você já conhece agora que Jesus vai voltar e que Jesus está preparando um lugar tão maravilhoso, né? Então, meus queridos, ó, ame a volta de Jesus, né? Espere pela volta de Jesus, né? Conte isso para as pessoas de que Jesus vai voltar, né? Olha que interessante que a primeira carta de João, aqui pertinho de Apocalipse, ó, só botar umas folhas aqui, ó. Primeiro João, ó, capítulo 3, olha que interessante, ó. Capítulo 3, o verso 2 e o verso 3 diz assim, ó: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, ó. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Olha que coisa linda, né? E assim mesmo se purifica todos os que nele têm esta esperança, assim como ele é
puro. Olha, meus queridos, a gente vai ver Jesus assim como ele é, e nós vamos ser semelhante a ele. Essa era o princípio de Deus lá no Éden, né? Por isso Deus fez o homem semelhante à sua imagem, mas o pecado corrompeu o homem, né? Mas nós vamos voltar novamente a ser a perfeita semelhança de Cristo, de Deus, né? E vamos viver com ele e eternamente. Que Deus abençoe, que você possa aceitar isso para a sua vida. Que isso possa agora, daqui para frente, ser a sua expectativa, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a única saída para o ser humano e para este planeta corrompido é Jesus mesmo voltar e governar. E você viver eternamente com Ele. Que Deus possa te abençoar. Que Deus possa iluminar a sua vida, abrir o seu coração, a sua mente e você entender isso perfeitamente desta proposta que a palavra de Deus está propondo para você, de um lugar melhor para cada um de nós, né? Que Deus te abençoe e que Deus te guarde, que Deus te dê um resto de semana feliz na presença de Deus para você e toda a sua família. Boa noite a todos. Não esqueça, compartilhe, deixe o seu like para que outras pessoas também possam ser beneficiadas e se inscreva aqui no canal. E fique com Deus em nome de Jesus. Amém a todos.